Meu nome é Ana Luísa, hoje eu vou apresentar meu trabalho Jogos Teatrais e o Fazer Artístico de Crianças na Pandemia, sob orientação da professora Luciana Hartmann, que eu contei com a colaboração também da professora da Secretaria de Educação e mestre em Artes Cênicas, Ana Carolina de Souza Castro. E temos nas crises a oportunidade de subverter a lógica cruel imposta e criar outras possibilidades de resistências, aprendendo também com as crianças. Solange Santos e Marina Saraiva. Eu inicio com essa citação porque ela inspirou bastante a escrita do meu relatório final, dessa pesquisa que investigou alternativas de intervenção no processo pedagógico em situações de calamidade pública, inspirada principalmente pela pandemia mundial de Covid-19, que fez o ensino ficar remoto, sempre entre telas, entre câmeras, na maioria das vezes fechada. Priorizei, então, o protagonismo das crianças para tentar inverter um pouco essa situação e encontrar alternativas. Foquei em crianças com idades entre 6 e 11 anos. Para isso, eu tentei utilizar um pouco do caminho teatral, que é a minha área, a partir de Augusto Boal, os jogos teatrais que ele propõe na estética do oprimido, no teatro do oprimido. E ocorreram 2 oficinas, uma virtual e uma presencial. Nessa apresentação, vou focar um pouco mais na virtual, que foram onde surgiram as maiores descobertas. Além de Augusto Boal, me inspirei em Paulo Freire, na pedagogia da liberdade, pedagogia da autonomia, que foi o principal caminho para promover esse diálogo com as crianças, para ouvir o que elas tinham a dizer e ouvir as sugestões delas. Os resultados principais, então, que eu quero apresentar aqui são, primeiro, a tecnologia se tornando uma parte do jogo, a tecnologia deixando de ser aquele desafio de agora eu preciso ligar a câmera, agora eu preciso desligar a câmera. As crianças tinham liberdade para se sentirem confortáveis, com a câmera fechada ou aberta. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que uma das crianças que sempre estava com a câmera fechada, depois que eu pedi para eles me falarem o que eles tinham achado do primeiro encontro, para eu mudar, para eu adaptar, melhorar talvez, um deles me mandou essa mensagem dizendo: professora, eu não gostei, eu achei muito chato, achei os jogos cansativos, mas o aquecimento foi ok, mas os jogos eu acho que eu não gostei. E eu, tá, volta no próximo encontro, eu vou tentar adaptar, eu acho que vão ter coisas diferentes, talvez você goste. No outro encontro ele foi, começou também com a câmera fechada, mas ali pro meio ele ligou a câmera, ele começou a participar, e no final ele falou: nossa, adorei esse jogo, e ele queria participar como se colocando em outras partes, né? Em outras, antes ele era o jogador, depois ele era o apresentador, depois ele tentava descobrir, era um jogo que tinha várias posições, assim, foi muito interessante. Outra coisa que aconteceu foi uma aluna que era sempre quietinha, mas ela era bem participativa. Um dia eu estava propondo uma contação de histórias a partir de imagens, e as imagens estavam um pouco longe, eu fui buscar. Enquanto eu ia buscar, ela disse: posso propor que a gente brinque de pedra, papel, tesoura? Falei: claro. Pensei que talvez não fosse dar certo, por conta da sincronia das câmeras, né? Talvez ficasse um pouco atrasado, mas falei: pode, vamos tentar. E eles foram fazendo e amaram. E o Pedra, Papel, Tesoura é um jogo que todo mundo conhece, que eles provavelmente faziam na hora do recreio, na escola, né? Pra ver quem era o primeiro da fila, coisas assim. E por isso eles gostaram, todo mundo conhecia, todo mundo quis participar. Eles pediram até pra eu participar, como dá pra ver aqui nas fotos. E esse jogo foi tão bom que ele se tornou a transição entre todas as propostas que eu levava nas outras aulas. Então, depois de fazer uma, antes de fazer a outra, a gente colocava o Pedra, Papel, Tesoura. Foi super interessante. Eu concluo, então, a importância de levar essa discussão, esse lugar essa voz para as crianças, para que elas possam se colocar o que elas não estão contentes, o que elas acham que podem mudar, as sugestões delas, as propostas que elas mesmas têm. E vou concluir com a fala de Andréia Camargo, professora da Unifesp. Talvez escrever e falar sobre a infância e a arte não seja outra coisa que estar com elas, submersos nelas. Assim, pensar o trabalho na interface entre esses 2 universos, infância e arte, aparentemente tão distintos e ao mesmo tempo tão próximos, seja pensar como a infância possa ser alterada pela arte, como a arte possa ser alterada pela infância, ou mais ainda, como ambos podem alterar os modos de vida em tempos de pandemia. Tempos que nos afetam e transitam em nossos corpos, em nossas vidas, fomentando formas de resistência para enfrentar uma pandemia viral e governamental. Obrigada.